Enquanto eu me ajeito aqui, você pode ir glorificando o nome do Senhor, aí na sua casa, onde você estiver. Feliz, irmão, de estar aqui na casa do Senhor. Eis que o meu coração muito se alegra, e eu quero glorificar o nome do Senhor pela oportunidade de estar aqui reunido, com o povo remido, lavado no sangue do Cordeiro. É motivo de alegria para a igreja estar unida. Salmo 133 diz, como é bom que os irmãos vivam em união. E no final do Salmo vai dizer que aonde o povo se reúne é que vem a bênção de Deus. Deus ordena a bênção, a vitória, irmão. É preciso que a igreja esteja unida. Antes de começar a ministrar a palavra do Senhor aqui, eu quero fazer um agradecimento. Primeiramente ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Cristo. E quero agradecer ao povo dessa igreja. Quero agradecer ao grupo do louvor. Quero agradecer àqueles que têm trabalhado em nome do Senhor. Quantas vidas vocês têm impactado através do louvor que é entoado aqui. Tudo parou, mas o povo de Deus não parou. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor, da pastora, que mesmo em tempo de pandemia, de doença, de coisas ruins, não largaram a obra de Deus, porque o povo de Deus precisa ir adiante. O povo de Deus não pode parar, irmão. Meu irmão, eu vou pedir para você já começar a se preparar aí aonde você estiver, para você se preparar aqui, aqueles que estão, e abrir a palavra de Deus, vamos afiá-la, porque hoje Deus vai despender labaredas de fogo do céu, irmão. Hoje existe um renovo sobre a sua vida. É preciso que você esteja com olhos espirituais, ouvidos espirituais, com coração sensível para entender aquilo que Deus quer trazer a você. Obrigado, irmão. Grato. Nós vamos ler hoje 1 Timóteo capítulo 4. Aqueles que gostam de Bíblia já sabem que Jesus vai falar poderosamente. É tempo de exortar a igreja. É um tempo onde temos que estar vigilantes, porque coisas têm acontecido. Temos visto muitas novidades, coisas ruins se sucedendo a todo momento. Mas é preciso que nós estejamos aliançados com a palavra de Deus. É preciso que o cristão tenha sabedoria no Senhor, para poder enfrentar o desafio do dia a dia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Antes de começar a ler, irmão, eu gostaria que você entendesse o panorama dessa carta. Essa carta Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo é considerado o filho na fé de Paulo. Possivelmente não foi Paulo que o converteu, mas foi Paulo que discipulou. E aí ele trata Timóteo como seu filho na fé, um jovem. Paulo, nós sabemos que foi levantado por Cristo após um encontro. Um homem que tinha instrução naquela época, tinha muita sabedoria, era um fariseu e perseguia a igreja de Cristo, mas encontrou com o Senhor dos Senhores. E aí foi levantado como grande missionário. Eu gosto muito das cartas de Paulo. É pura sabedoria. Ler a carta que ele escreveu a Timóteo, a primeira, a segunda, como ele vem modelando a igreja e trazendo ensinamentos profundos para mim e para você. E daí ele vai em um trabalho missionário e ele está a caminho da Macedônia. Só que chegando lá, Paulo vê que ele vai precisar de muito tempo, mais tempo do que ele planejava. Porque os planos não são dele, os planos são de Deus. Quantas vezes, irmão, nós começamos algumas coisas na nossa vida, achamos que vai demorar um tempo, e esse tempo não acontece. Demora um pouco mais. Às vezes tem uma vitória que vem antes, porque tudo pertence ao Senhor. Vivemos com ansiedade porque vivemos em crono, o tempo aqui do homem, mas Kairos é o tempo de Deus. Ele determina o tempo para todas as coisas. E Paulo, precisando ficar então um pouco mais na Macedônia, escreve a Timóteo, porque falou com ele, olha, fique em Éfeso, porque
tem uma obra para ser feita lá. E vendo que ele tardaria, ele escreve então para o seu filho na fé. E nós vamos ler um pedaço, uma pequena parte dessa carta que Paulo escreveu para o seu filho na fé. Note que Timóteo era muito jovem. Ele abre mão de algumas coisas do teu tempo de mocidade em função da obra de Deus. E naquela época ele escrevia essa carta porque coisas já começaram a acontecer naquela época na igreja de Cristo. Mas é preciso que você esteja atento aí agora para entender o que o Senhor quer falar para você no tempo de hoje. O que Deus tem para revelar para a igreja no tempo de hoje. É agora, irmão. A palavra está mais viva do que nunca. Eis que o Senhor dos Senhores está às portas. Mas é preciso que você esteja aliançado com Ele. É preciso que você esteja com a sua fé mais viva do que nunca. Porque Ele vem. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, aleluia, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Glória a Deus. Vamos meditar antes de começar. Curva a tua cabeça. Amado Deus, nós te glorificamos pela tua grandeza, Pai. Senhor Jesus, nesse momento nós te pedimos para que haja uma conexão junto ao trono da tua glória, Pai. Senhor Jesus, que nesse momento a palavra, Senhor, seja lançada diretamente aos corações. Prepara a terra, porque a semente vai ser lançada, Deus. Que nesse momento, Senhor, nada do que eu fale aqui, Senhor, provenha do meu coração, mas direto do teu coração para o teu povo. Assim nós te pedimos, Senhor, e te glorificamos, porque tu és santo, 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 o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Amém. Amém, irmão. Eu fiquei meditando nessa palavra, só de ler ela por si só, já é uma pregação completa, né? Você entendendo também o contexto histórico de como Paulo escrevia a Timóteo, nos dá uma certa força também
para a interpretação dessa carta. Mas a gente precisa, no tempo de hoje, em meio a tanta dificuldade, aplicar a palavra de Deus de forma correta e entender aquilo que o Espírito diz. Porque a primeira coisa que Paulo vai falar a Timóteo é o seguinte: mas o Espírito expressamente diz. Irmão, quando é o Espírito que diz, você já tem que acender um alerta, porque o Senhor está falando contigo. E é preciso que estejamos vigilantes. E ele diz assim, olha: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eu queria muito vir aqui e fazer uma pregação radiante, só falando boas coisas e isso e aquilo, mas o Senhor pediu para eu vir aqui hoje e perguntar: como está a tua fé? Como está o cuidado com a tua fé? Aonde você tem posto o teu coração? Aonde está a tua mente? Os teus olhos estão virados para o quê? Os olhos são a janela da alma. Como está a sua fé? Está se alimentando? Porque a fé vem do ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A palavra diz que um dos sinais que precederia a volta do nosso Senhor seria a apostasia. Bruno, eu estou escutando o povo falar sobre esse negócio de apostasia, mas o que é isso, né? O que é a apostasia? Apostasia, irmão, é simplesmente abandonar a fé, se afastar da fé, se afastar do Senhor. E a palavra diz que alguns aqui, mas chega a dizer que muitos, se apostatariam da fé, abandonariam a sã doutrina, abandonariam a palavra de Deus. Jesus chega a dizer que se não fosse pela misericórdia do Senhor, eles enganariam até os eleitos. E aí o que acontece? O povo que se diz de Deus está dormindo. Não pode. Temos visto a igreja se levantar nesse momento, glória a Deus por isso, mas boa parte está inerte, se alimentando de quê? De notícias que vêm de jornais, de mídias que te manipulam a todo momento. Sabe por quê, irmão? Estão preparando o terreno para o governo do anticristo. Assunto delicado esse para vir aqui e pregar, mas o Senhor falou: vai lá e fala, meu filho. Os teus olhos já não conseguem ver esperança, porque é em meio à pandemia, é em meio à morte, é em meio a isso, é em meio à ameba que come cérebro, é em meio a não sei o que, é em meio à tempestade, é em meio a cataclisma, é em meio àquilo. Sabe por quê, irmão? Eles querem te cegar, para que todos clamem por um único governo. O espírito do anticristo já atua na terra há muitos e muitos anos, desde o princípio. Preste bem atenção, Paulo tendo que escrever a Timóteo, porque já naquela época, nós estamos falando aqui em meados de 60 depois de Cristo, a apostasia já estava acontecendo, porque o tempo já começou a correr, porque o inimigo sabe que o tempo dele está contado. Mas eu e você, que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos que estar vigilantes. Já ouvi certa vez alguém falar: mas essas coisas vão acontecer mesmo, não tem como lutar contra elas, porque elas já estão predestinadas a acontecer. Irmão, se fosse assim, Paulo não escreveria para Timóteo. Para quê? O que você não sabe, que o que você acha que é uma desgraça, é a concretização da graça de Deus. Como que alguém pode se dizer cristão e me dizer que tem medo de Apocalipse? Pelo amor de Deus, irmão, Apocalipse é a nossa vitória, é onde o nosso Senhor vem em glória, é onde Isaías diz que é chegado o tempo dos gemidos, é nesse tempo que Ele vem buscar a sua igreja. Meu irmão, Deus pediu para falar muita coisa, já está mudando até aqui o que tem que ser dito. Então, eis a pergunta: aonde está a sua fé? Aonde você tem se alimentado senão na palavra de Deus? Aonde você tem posto a sua confiança senão no Senhor? Aonde está a sua fé? O inimigo, irmão, não brinca de ser inimigo. Satanás, muitos acham que ele quer
destruir a sua vida financeira, ele quer roubar teu emprego, ele quer destruir isso, aquilo. Não está errado não, irmão, os demônios fazem isso. Mas isso também é um grande engano, porque às vezes, ao invés de tirar o dinheiro, ele vai dar o dinheiro. Porque o que ele quer de fato, irmão, é roubar a sua fé. Ele quer que você seja um apóstata. Ele quer roubar a sua salvação. Ele quer condenar você e a sua família. Irmão, é tempo de estar vigilante. É tempo de estar fortalecido no Senhor. Nada do que Ele tem te pode parar a graça de Deus que tem sobre a sua vida. Mas, irmão, o coração do homem é enganoso. Se você não estiver firme no Senhor, irmão, você vai desviar e aí você vai cair na apostasia. Você vai abandonar os caminhos de Deus. Irmão, há esperança para a árvore cortada. E para o homem, se ele tombar, será que só pela sua força pode ficar de pé? Você não sabe o seu tempo, irmão. Todo o tempo pertence ao Senhor. Esta noite o Senhor preparou para que você tome a sua decisão. Esta noite é noite de renovo. É noite de retornar. É noite de afiar a nossa espada. É noite de abrir os nossos olhos espirituais para um mundo que quer corromper, um mundo que quer te roubar, te cegar, te ceifar. Mas nós dizemos não ao mundo e dizemos sim a Cristo. Como que o inimigo quer gerar apostasia no seu coração? Paulo explica. E aí ele vem falando assim, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmão, isso aqui é forte. Entenda bem um princípio. Só pode apostatar se houver verdade. Aqui é a verdade. Irmão, se só conhecer a palavra fosse o suficiente, estava tranquilo. Mas não é. O inimigo conhece a palavra melhor do que eu. Ele sabe como corromper. E ele usa de mentiras, de sofisma para te enganar. Para enganar muitos que dão ouvidos a esse espírito enganador. A doutrinas que não são de Deus, portanto são de demônios. Se isto não é a verdade, irmão, sai, foge. A igreja está precisando retornar à sua origem. Sola a Escritura. Submete a Escritura. Submete a palavra de Deus. Quantos são aqueles que pagaram preço para que nós tenhamos livre acesso à palavra? Ela está aí, irmão. Ela é de graça. Pegue, se deleite sobre ela. Entenda o que é a verdade, porque aí você não vai ser enganado. Somente a Escritura, somente a verdade genuína pode gerar salvação no coração do homem. Mas para o inimigo enganar, para o inimigo gerar essas doutrinas, ele precisa de pessoas. Ele não vem e planta algo, ele precisa de pessoas, ele precisa de aceitação disso. E aí Paulo vai falar um pouco mais sobre isso,
Porque ele fala assim, olha, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. A mentira do inimigo, irmão, entra na vida dos outros pela boca de homens. Porque eles deram ouvido a essas mentiras. Precisa de alguém, irmão, para essa mentira entrar, para ela se disseminar. E aí eles usam, Paulo usa a palavra hipócritas. O que são hipócritas? Ora, é importante que a gente saiba. Hipócritas são aqueles que falam, mas não fazem. São aqueles que fazem diferente do que falam. São aqueles que se escondem por detrás da máscara. Não estou falando, irmão, que todo mundo é hipócrita, que agora todo mundo está tendo que usar máscara. Não, não é isso. Porque no grego, a palavra hipócrita significa se esconder atrás de uma máscara. Por quê? Naquela época, na antiguidade, os teatros gregos usavam-se daquelas máscaras que posteriormente passou a ser utilizado nas festas de carnaval. Porque se estivesse ele ali com a máscara sorrindo, como é que você vai saber se por trás está chorando? E se ele estiver chorando ali na frente, mas por trás ele pode estar rindo? E daí surgiu o termo hipócrita. E nós vamos ver, dentro da palavra de Deus, se usar muito esse termo hipócrita. Porque Deus chega a dizer, esse povo me honra com os lábios, mas não me honra com o teu coração. Irmão, não basta falar bonito, tem que ter atitude. Não basta querer mostrar, irmão, tem que fazer para Deus. Saiba a mão direita o que faz a esquerda. Quantos hoje têm usado redes sociais para mostrar isso, mostrar aquilo? Coitados, eles não sabem o que fazem. O mistério com Deus é muito maior do que isso, meu irmão. Muito maior. Irmão, é preciso ter pessoas que disseminam essa mentira para que você possa ser um apóstata. Existem pessoas que são usadas pelo inimigo para mentir, para enganar, para roubar. Eu não preciso ficar falando muito aqui, irmãos, quantos mercadantes da fé nós vemos hoje. Você sabe. Você sabe quem são aqueles que estão falando, mas não são. O teu coração sabe. E aí quando a gente fala de um sofisma que é lançado por Satanás, eu gravei um vídeo esses dias falando sobre um deles, vou falar de novo aqui, vou falar sobre mais um. Esses tempos atrás eu estava evangelizando, conversando sobre o Senhor, daí o irmão virou para mim e falou assim, agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu, glória a Deus, né? Sabe por quê, irmão? Essa é a parte A do versículo, Romanos 8:1. Mas a parte B ninguém quer falar não. Quer falar da parte A, mas não quer saber da B. Sabe por quê, irmão? Está escrito lá, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, meu Deus, tem que tirar a venda. Isso é um sofisma. Você achar que vai recitar bonitas palavras. Sabe por quê, irmão? Um texto fora de contexto vira pretexto. Aí é mole. Eu creio em Jesus, então não há nenhuma condenação sobre mim. E está aí vivendo o mundo modinha. Está aí se entregando aos prazeres da carne. Mas não está andando segundo o Espírito. Irmão, tem que estar vigilante, senão o inimigo te engana. Eu vou falar para você, Filipenses 4:13, bota aí para a gente, por favor, todo mundo conhece. Existe teologia de traseiro de vidro de carro. O que está escrito lá? Vou esperar um pouquinho, Filipenses 4:13. Vou falar, todo mundo sabe. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, é para dar glória mesmo, irmão. É para dar glória. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu te digo, realmente, tu pode. Agora se tu leu o 12. Volta um aí e bota o 12 pra gente. Versículo 12.
sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer na necessidade. Irmão, quantas vezes a gente passa uma dificuldadezinha e está murmurando com Deus? Portanto, como que você vai abrir a tua boca e falar que tu pode naquele que te fortalece? Se na primeira dificuldade, tu está usando isso para se desviar. Está cheio de desculpa, de mimimi. Acabou esse tempo, irmão. Deus quer saber quem é você na hora que chega a dificuldade. Deus quer saber aonde está o teu coração na hora que o mar fica revolto. É na hora que você está no barco, irmão, e começa a sacudir. Ele quer saber quem é você. Olha a analogia. O mar está tranquilo, irmão. Tá um espelho, né? Tá mole, né? Vai embora. Vai navegando. E quando o mar se revolta? E quando chega a tempestade? Sabe qual é a tua vontade? Pular do barco e sair nadando. Pelas suas próprias forças. Mas Deus te chamou para tu descer e andar sobre as águas. Deus te chamou para você repreender essa tempestade. Está perdendo tempo, irmão. A ti foi dada autoridade na terra sobre o nome de Jesus. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não abandone a fé no Senhor. Esse período agora vai passar. Ô, meu irmão, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Choro é coisa ruim. Noite é tempo. Amanhecer é a luz que brilha sobre a sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. E Ele vai fazer sobre a tua vida. Ele está nesse barco. Ele está nesse negócio, irmão. Tenha fé. Tenha fé no Senhor, irmão. Porque realmente Ele nos fortalece. Mas tem que estar aliançado com a palavra de Deus. Você não pode se desviar de Cristo. Estava falando agora sobre caminhar sobre as águas, irmão. Se você der lugar no teu coração para o vento, olhar para trás e deixar o medo entrar, você afunda, irmão. Ainda bem que tem um Senhor para te estender a mão. Ele te estende a mão nessa noite. É hora de você fazer uma escolha. É hora do Senhor entrar nesse coração e fazer morada, para que você não desvie, para que você não caia no engano, para que ao enfrentar essa tempestade, a gente repreenda ela e lute e vença. O inimigo tenta, irmão, mas as trevas não vão prevalecer contra as portas da igreja. Nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Morra eu, irmão, mas não morra a igreja, pelo amor de Deus. Tem que ter o coração, a fé de Moisés, irmão. Tem que amar esse trabalho, essa obra. Eu peço a Deus que Ele me dê força, que Ele me traga de volta para cá para trabalhar ainda mais, porque ainda é pouco tudo que a gente faz. Eu estou aqui dando honra a quem honra. Quando eu falei do ministério de louvor, dos pastores, aqueles que estão contribuindo para a obra, porque eles merecem honra. Porque enquanto estavam retirados dentro das suas casas, eles estavam trabalhando para a obra de Deus, pondo a sua vida em risco, em prol da minha, em prol da sua, daqueles que vão entrar por aquela porta. Esse mar vai se acalmar. Mas você não pode, irmão, abandonar a sua fé. Tenha fé. Irmão, Jesus pagou o preço por nós. Falava para você sobre a mentira, o engano. Isso não é uma coisa só atual agora, não. É mais atual do que nunca. Mas isso vem desde o princípio de todas as coisas. O homem, quando estava lá no paraíso, teve o coração corrompido pela mentira da serpente. Jesus, então o plano perfeito é enviado, conduzido pelo Espírito, vai ao deserto e vence a serpente no deserto, pelo poder da palavra. Quer alimentar a sua fé? Se aliancie na palavra. Busque a palavra.
seja a palavra, porque temos que viver a palavra. Cristo venceu a morte. Ele sangrou no madeiro por mim e por você, irmão. Outra coisa que Deus pede para eu falar aqui, não é por merecimento. Eu não sou digno. O pecado, irmão, está presente todos os dias. Mas é Ele quem renova. É Ele que dá força. Por isso Ele fala, creia e seja batizado e será salvo. É preciso crer e aprender a ter um coração contrito. É preciso que você, meu irmão, você se arrependa com toda a sua força. Quando a gente vê Davi escrevendo o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É lindo, irmão. É maravilhoso, é glória. Mas no Salmo 51, ele está pedindo misericórdia ao Senhor, porque ele pecou, ele se desviou, ele desobedeceu. O homem segundo o coração de Deus. Querem te impor porque você errou, você não pode estar aqui. Porque você fez isso, você não pode, você não é digno. Pois eu te digo, irmão, arrependa-te. Há tempo para você, há tempo para mim, há tempo para o povo eleito do Senhor fazer a melhor escolha. Arrependa-se, porque há tempo, há esperança, há salvação. Davi, irmão, clama pela misericórdia do Senhor, porque o Espírito estava com ele, mas ele se desviou. Ele ficou no palácio, enquanto deveria estar no fronte de batalha. E aí o inimigo cegou ele naquele momento. Todos conhecem o pecado de Davi. É um pecado sério. Mas no Salmo 51, qual a diferença de Davi para muitos hoje? Porque quando você erra, você peca, você se afasta, porque você está com medo de ser julgado, medo do fariseu dentro da igreja te apontar, falar, o fulano ali, você não sabe o que ele fez? Espírito de fofoca, eu repreendo isso em nome de Jesus, da igreja do Senhor. Isso é boca de fariseu tentando parar os planos de Deus sobre a sua vida. Mas eu te digo, arrependa-te, se poste diante do Senhor, irmão, porque há tempo para você, há tempo para que você seja redimido, há tempo para você, irmão, se entregar na obra de Deus. O mundo diz que não, mas o Senhor diz que sim nessa noite. Ô, meu irmão, tentam rotular a palavra de Deus. Não caia nesse engano. Se alimente da verdadeira palavra. E ele diz, ainda há tempo. O tempo é hoje. É hoje que ele escolheu, irmão. Sinto uma presença, uma graça de Deus sobre esse altar, irmão. E essa presença vai estar sobre a sua vida, na sua casa, onde você estiver. Talvez você não veio aqui hoje, irmão, mas eu te digo, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. O Senhor está aí, mesmo pela internet, a igreja está unida. Hoje é dia de um derramar de uma unção diferente. É o dia onde você vai tomar uma decisão, onde você vai ter uma postura diferente, aonde os seus olhos espirituais estarão mais afiados, porque quando veres aquela notícia, vai falar, aparta de mim, Satanás. Porque, irmão, o inimigo quer nos cegar, quer nos afogar, quer nos jogar numa masmorra de coisas ruins. Mal sabe você, irmão, que o homem até o clima tem manipulado. Começa a estudar. Começa a pedir discernimento no Senhor, para você ver como que as coisas vêm conspirando para o governo já do anticristo. E muitos dizem, lá vem teoria da conspiração, lá vem isso, olha, isso aí é isso aqui. Meu irmão, isso aí é a palavra de Deus. Ou você crê, ou você não crê. Quem falou foi o Senhor, não fui eu. Se você prestar atenção
Olha só, 1 João 2, 18 e 19, diz assim a palavra: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mateus 24, 10, 12. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Irmão, essa palavra é mais atual do que nunca. Quando você vê que vários anticristos têm se levantado, porque o anticristo é um espírito que vai oprimir a igreja, já tem feito essa opressão, mas você tem que ter a tua fé no Senhor. Eis que tudo que está oculto será revelado. Eu creio nos planos de Deus sobre a tua vida. Eu creio que a vitória do povo eleito, santo, adquirido. Meu irmão, alimente a sua fé. Alimente. Eu gostaria, irmão, de falar que não haverá mais tempestade, de que não haverá mais deserto. Mas os tempos ficarão cada vez mais difíceis. Principalmente para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Porque, irmão, pode vir o desafio que for, o barco pode sacudir, você estando com Cristo, irmão, a vitória é certa. É difícil, irmão, vir aqui e dar esse tipo de mensagem. Não é fácil. Mas tem que ser feito. Porque o povo precisa acordar. Precisa saber que a gente não está aqui de passagem, não. Precisa saber que durante a tua vida inteira, tu ouviu que para tudo tem jeito, menos para a morte. Pois eu te digo, para tudo tem jeito, até para a morte. Porque o nosso Senhor foi para a cruz do Calvário e morreu por mim e por você, para que nós tenhamos vida eterna. Não crer nisso é uma burrice, irmão. A vitória é para o nosso povo. Ao tempo do grande banquete. No céu, irmão, tem coisas inefáveis que não é lícito dizer ao homem. Não quero pregar a teologia do inferno, não, irmão. Imagina como é que vai ser o céu. Eita, glória a Jesus maravilhoso. Eu creio, alimente a sua fé. E não deixe de ser alimento para a fé dos irmãos. Isto é o mais importante. Vou fazer uma pequena analogia, já vou fechar, para que você entenda. Uma analogia entre a fé, o mundo espiritual e o mundo real, aqui o carnal. Quando nós nascemos, somos alimentados, somos cuidados. Depois começamos a andar, a falar, começamos engateando. Depois nós crescemos, tomamos forma, nos reproduzimos, e aí de cuidado nós somos cuidadores. Aí nós vamos cuidar dos nossos filhos, da nossa família, às vezes até mesmo daqueles que nos cuidaram. A vida é assim, a vida é feita de evolução. Nós vamos crescendo, amadurecendo, errando e acertando. Assim também é na fé. Agora eu falo para você, que é novo na fé, que é maduro na fé, ou que nem mesmo ainda experimentou dela, mas vai experimentar em nome de Jesus, eu profetizo. Irmão, quando nós nascemos na fé, nós precisamos ser alimentados. A palavra diz, nós precisamos consumir alimentos mais líquidos, porque é mais fácil. O que significa isso? Você já parou para pensar? O nome disso é discipulado. Nós precisamos de pessoas que nos discipulem dentro da fé. Eu glorifico a Deus, tive muitos discipuladores, ainda tenho. É preciso que nós não estejamos sozinhos. Gênesis 2,18 fala, não é bom que o homem esteja só.
E aí você maduro já na fé, já foi discipulado, já começa a adquirir, comer alimentos mais sólidos, ou seja, começa a garimpar nas escrituras, guiado pelo Espírito, aprender mais do Senhor, trabalhar para o Senhor, trabalhar para o reino, mas muitos estão se esfriando. É preciso que você se alimente e alimente ao seu irmão. O discipulado não pode parar. O período de quarentena não pode parar o discipulado. Os planos do maligno não vão parar o discipulado. Sabe por quê, irmão? Quando você estimula a fé, você ganha fé. Você vivifica a fé. E aí eles nasceram na fé, precisam ser alimentados, depois eles vão crescer e vão passar a ser cuidadores. O mundo espiritual, irmão, é cheio de mistérios, mas o Senhor revela ao teu coração cada um deles. Como? Em oração, na leitura da palavra, na prática das obras do Senhor, dos frutos do Espírito. Gálatas 6 fala sobre a lei da semeadura. Há duas formas de você semear, irmão: na carne ou no Espírito. Faça a sua escolha. Pois se semear na carne, colherá corrupção, ou seja, morte. Pois semeia no Espírito para que você possa colher a vida eterna. As coisas de Deus, as promessas de Deus, elas vão se realizar sobre a tua vida, a vida da tua família, irmão. Há muita vitória ainda para acontecer na tua casa, nos teus planos. Deus é misericordioso, Ele derrama da sua bênção sobre a nossa vida de forma completa. Agora, é preciso que você alimente a sua fé. Esteja alicerçado na palavra. Meu irmão, Jesus está nesse barco com você. Eu não vou passar muito ainda sobre a carta a Timóteo, porque senão nós precisaríamos de horas e horas falando sobre a sabedoria somente dessa passagem. Quer entender como funciona a igreja do Senhor? Quer saber quais são os princípios que nós temos que deixar aqui, que temos que praticar? Porque, irmão, não vale deixar herança para ninguém, mas vale deixar o legado para alguém. Herança que se deixa para ele, legado você deixa nele. Leia as cartas de Paulo. Você vai ver a sabedoria que estão nelas ali, irmão. Vai entender o tempo de aflição que a igreja vem vivendo. Vai entender mais do reino, da organização, da estrutura da igreja. Meu irmão, se aliancie com a palavra de Deus. Há tempo para mim e para você. Eu dou graças, porque sei que através da graça há multiplicação. Eu dou graça por estar aqui nessa noite. Eu dou graça porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu dou graça, irmão, que você me escuta nessa noite. Eu dou graça que o espírito da morte não entrou na sua casa. Eu dou graça, irmão, porque o Senhor renova hoje a sua vida, porque o Senhor renova hoje a sua saúde, porque o Senhor renova hoje a tua saúde financeira, porque Ele renova hoje a sua fé. Não a apostasia, não dê ouvido a doutrinas de espíritos enganadores. Se aliancie com a palavra, com a verdade. Olha, irmão, para Jesus que tem vida, vida em abundância. Os seus melhores dias ainda estão por vir. Boca de ninguém vai falar, vai matar o teu plano, irmão. Eu creio no Senhor dos Senhores, aquele que pode concluir essa boa obra, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Não pare, vá em frente, vá adiante, se entregue a esse amor verdadeiro, abra o teu coração, irmão, não importa o teu passado, as coisas velhas vão ficar lá atrás, tudo vai ser feito novo na tua vida. Entregue a tua vida na mão do Senhor, porque coisas grandes Ele fará. Não importa o erro, mas importa o conserto. Aceite essa palavra para a tua vida, para a vida da tua família. Esteja alicerçado na fé, na boa doutrina, na
na palavra do Senhor. Somente a Escritura, irmão. Seja um bereano, submeta a Escritura e viva uma vida como jamais pensou que viveria. Desfrute você aí, irmão, do amor, do gozo do Senhor sobre a tua casa, da salvação vivificada na tua vida, irmão. Irmão, coisas grandes Deus fará. Eu quero deixar uma mensagem aqui. Ainda ontem eu conversava com Deus e eu estava vendo um irmão, e aí Deus mandou falar, vou falar. E aí eu pensava no meu íntimo, meu Deus, Senhor, se eu tivesse dinheiro eu seria sócio desse homem. O Senhor virou para mim e falou assim: meu filho, eis que os planos para ele são muito maiores do que você pensa. Ele não vai precisar de sócio, porque tudo eu darei na mão dele. Eu sou o Deus da vida dele. Ele me honra e eu o honrarei. Recebe aí, irmão, porque é para você. O Senhor não vai te enganar, não vai corromper, mas vai te dar vitória. Irmão, medite na palavra do Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade que essa igreja me deu e que o Senhor muito abençoe a todos aqui e todos aqueles que vão ser impactados por essa mensagem aí na sua casa. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia.